Fala pessoal, tudo bom por aí? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o GRC Fora da Caixa. Eu sou a Luciana Silveira e esse episódio é um oferecimento da Archer, uma plataforma de gestão integrada de riscos que vai deixar a sua empresa em conformidade com um ambiente regulatório bastante dinâmico. Vamos lá aprender com a gente? E hoje temos aqui Pamela, Luiz. Bora bater um papo então sobre o nosso ambiente regulatório, os nossos papéis como profissionais de GRC, as dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, inclusive de conseguir mostrar dentro da empresa, para a alta administração, que fazer gestão de riscos é um investimento e não um custo. Acho que isso é uma dor comum. Se a gente for para uma terapia coletiva de profissionais de GRC, vai todo mundo ter essa mesma dor, né? Total. Mas antes, então, de a gente entrar nesse bate-papo, por favor, se apresentem, contem um pouquinho lá para a nossa rede quem é a Pamela e quem é o Luiz. Fica à vontade. Prazer, Lu. Quero agradecer esse espaço, né? Primeiramente, você também. Como falado, meu nome é Pamela Luiz, eu sou representante comercial da Archer. Atualmente estou baseada em Miami, mas cobrindo toda a área aqui de Latam. Eu iniciei a minha carreira, assim, indo lá atrás, foi no esporte, né? Eu acabei indo para os Estados Unidos já fazem quase 20 anos que eu estou lá, que eu vivo lá. Eu recebi uma bolsa de estudo para fazer universidade, jogar vôlei. Lá, eu joguei vôlei por muito tempo. E acabei fazendo também minha pós lá. E a minha primeira experiência profissional foi dentro do mercado financeiro. Foi na área de risco, né? Mas era uma área focada mais em risco de crédito de mercado, mais mercado de futuros, derivativos e tal. E fazem mais ou menos 4 anos que eu recebi esse desafio aí de migrar para a área comercial, né? Continuo no gerenciamento de riscos e vendendo plataforma, mas muito mais focado na área de GRC do que de risco de mercado e de crédito. É bom que você chega nessa posição, pelo menos com uma experiência do outro lado da mesa, né? Já sabe qual é a dor que o outro lado está sentindo. Sim, claro. Acho que existem muitas dores, né, que a gente pode tratar aqui, mas hoje eu tenho muito mais empatia, né, pelo outro lado do que agora estou na área comercial, eu entendo os dois lados muito melhor. Todo sentido. Luiz, por favor. Claro, me chamo Luiz Costa. Eu tenho 27 anos, sou especialista de GRC, tenho um pouco mais de 10 anos aí de carreira, né? Gente, começou era um bebê. Exato. Comecei aos 16 e boa parte, assim, da minha carreira profissional foi dedicada ao GRC, permeando diversas frentes, assim, então eu iniciei como trainee GRC, né, numa consultoria, então comecei a entender um pouco desse meio e por estar na consultoria eu acabei me desafiando e tive ali a oportunidade de conhecer a Archer, né? Aí como já especialista mesmo Archer, fiz todos os cursos e certificações necessários ali para atuar diretamente com a ferramenta. Fui para uma Big Four, para a PwC, já aí como consultor Archer mesmo, né? Operando ali, tendo esse lado mais ferramental. E recentemente eu estava numa grande empresa do mercado financeiro brasileiro, como especialista GRC também. E tô indo para o Canadá agora para uma oportunidade fora, como especialista também. Então, permeei várias frentes, assim, pude atuar em diversas áreas diferentes, ter stakeholders diferentes também, algo que foi bem importante. E eu diria que pelo menos 6 desses anos foram em parceria com a Pamela, né? Sempre em contato ali como cliente, fornecedor mesmo, tirando dúvidas e discutindo licenciamento e falando sobre custo, falando sobre benefício. Acho que é uma parceria interessante e por isso até bom a gente estar junto aqui hoje. Bem legal, um vai apoiar o outro aí. Tô vendo que o nervosismo tá pairando no ar. Vamos tirar esse negócio. Vamos junto. Mas vem cá, do músico à jogadora de vôlei, vamos pensar aqui em algumas analogias, vai. Então, pensando no esporte, que foi algo que te levou para os Estados Unidos, e depois de um tempo você entrou no mercado de trabalho, você falou, instituição financeira. O esporte te ajudou nesse universo regulatório? Porque
querendo ou não, são regras, a gente usa as regras, a gente sabe quais são as linhas que não podem ser cruzadas. No ambiente regulatório, né, instituição financeira é muito claro, tem muitas caixinhas que devem ser respeitadas, muitos checks que devem ser feitos. Como é que foi essa transição do mundo do esporte para a instituição financeira? Lu, sim, eu tenho bastante analogia, acho que até falando um pouco da solução, né? O Art é uma solução integrada, né? Eu acho que você conseguir unir todas as linhas de negócio, falando das dores comerciais também um pouco, né? Acho que é difícil a gente conseguir colocar todo mundo na mesma mesa, todos os stakeholders, todas as áreas de negócio. É um desafio que a gente tem aí, porque acho que esse engajamento dos stakeholders é necessário. Eu vejo eles como os técnicos, né, assim, que tentam administrar a sua equipe, e cada um tem um interesse, cada um tem um conflito, um desafio diferente, e muitas vezes eles acabam, assim, encontrando soluções isoladas, né? Então é difícil você migrar e fazer com que essas pessoas tenham esse pensamento mais de integração. Então, acho que a analogia de vôlei, né? Do vôlei ou até do futebol, você tá jogando com uma equipe, não sabe a posição de ninguém, tá todo mundo jogando junto, mas ninguém consegue marcar gol, né? Então, acho que claro que tem, assim, eu vejo os stakeholders hoje como os técnicos, né? Que administram suas equipes. E os jogadores aí são as pessoas aí que estão desde as áreas desde a auditoria, gestão de risco e também na área regulatória. Não, e é bem isso mesmo, assim, quanto maior a empresa, inclusive, mais esses departamentos, esses jogadores, estão cada um para o lado, olhando para uma bola diferente que está vindo do outro lado, né, da quadra. Isso acontece bastante. Quando você se viu lá na sua posição de gestão de riscos, e depois de adquirir da sua experiência na gestão de risco, antes de você migrar para o outro lado da mesa e de realmente buscar como clientes a Pamela de antes, o que você acha que você trouxe para esse lado da mesa? Assim, hoje, se você olha para trás, você fala, eu carreguei comigo as experiências XYZ e isso me fez uma profissional que consegue entender o mercado hoje muito melhor de GRC. Eu acho que é entender as dores, né? Eu acho que às vezes é mais ajudar, você auxiliar a empresa ou o cliente ou as áreas a encontrar as suas dores, porque eu, pelo menos quando estava mais nessa função de gestão de risco, não na área comercial, a gente tinha dificuldade até de comunicar essas dores, né? Aquilo não era comunicado de uma maneira corporativa. Eu acho que a gente batalhava para buscar soluções isoladas, que é o que eu vejo muito. A gente gostaria de eliminar aquela dor e tentava encontrar não tinha esse entendimento de como que aquela minha dor poderia impactar a pessoal da área de auditoria, por exemplo, a área de compliance. E às vezes a gente, né, fazendo amizade ali no escritório, a gente tinha bate-papo, tomava um café, almoçava, e a gente descobria que muita coisa do que eu fazia, muitos dados que eu entrava nas minhas soluções ou nos meus sistemas, nos meus processos, acabava afetando diretamente o pessoal da auditoria, acabava afetando diretamente as informações que o pessoal de compliance recebia ou não recebia, entendendo o que faltava a gente fazer, né? Até quando você passa por uma auditoria, você acaba entendendo muito mais o que você precisa, do processo que você precisa estruturar para estar em compliance, né, com os seus órgãos reguladores. E acho que esse bate-papo e essa aproximação mesmo com as outras áreas de negócio me fez entender que realmente, né, existe plataformas aí que pode solucionar os problemas de todo mundo de uma maneira integrada, né? E eu lembro que na época eu tinha três sistemas que eu fazia login todos os dias para monitoramento de riscos, né? No caso, que era mais focado em risco de crédito de mercado. E aí o pessoal da auditoria vinha fazer fazer essa revisão de processos, entender melhor os meus sistemas, mas aí eu entendia também que muita coisa que o pessoal da auditoria fazia também praticamente já obtinha respostas
de coisas que eu estava buscando ali no meu sistema. Então, tinha, assim, muitos esforços duplicados, né? Todo mundo trabalhando numa coisa só. Otimização de trabalho, acho, sabe? Mas é questão de otimização de trabalho. Acho que todas as áreas, todas elas estão tentando gestionar o risco de uma maneira diferente e a gente acaba não atingindo a meta principal, que é ter uma visibilidade integrada corporativa e global e enviar dados concretos e confiáveis, né, para os stakeholders e diretores das empresas. Né? Isso é muito difícil. Eu acho que você tocou num ponto que, assim, a primeira vez que eu, na função de gestão de riscos, eu tive que montar indicadores para levar para a alta administração, de forma que eles conseguissem monitorar os riscos de, por exemplo, tá próximo de se materializar ou passou do limite do que era um indicador saudável, então eles precisam agir. Para mim foi uma coisa complicada, assim, eu tenho dados, são dados que são confiáveis, são dados que refletem a realidade, e para mim a maior realização foi um dia que o CEO, que a gente estava num grupo, o CEO da minha empresa foi para uma reunião com o grupo, com a controladora, voltou e falou: você sabia que os indicadores de confiança e de integração de cultura tão ruins, estão abaixo de não sei quanto? Eu falei: sim, são os indicadores que eu produzo. E ele sequer sabia que ele estava tomando decisão em cima de indicadores que a gente produzia, mas essa é uma dificuldade. Não sei, Luiz, me conta como foi você, e imagino que a Pamela deve ter te ajudado aí na construção desses dados e, quem sabe, até mesmo de entender, igual ela falou, quais eram as suas dores para você conseguir levar dados mais confiáveis para que a tomada de decisão dentro do negócio fosse melhor, né? Isso é uma dor dentro de casa, para in-house é uma dor realmente a ser solucionada. Total. A gente tem até um exemplo muito bom relacionado a indicadores, que foi um grande desafio que eu tive em conjunto com a Pamela, porque nessa empresa do mercado financeiro que eu estava atuando, assim que eu entrei, a ferramenta estava sendo implementada, mas ainda não tinha uma maturidade suficiente para a gente trazer indicadores-chave que indicassem mesmo quanto a empresa tinha de ganho de oportunidade, né, por, às vezes, assumir um determinado risco estratégico, ou o quanto se economizava por não ter um risco materializado no final das contas. E eu lembro que foi um desafio grande, porque o mercado, ele gosta muito de métricas, né? Principalmente os C-levels. Sim. Eles querem muito ver no beat, eles querem ver no detalhe ali, mas não querem entrar muito na metodologia ou na ferramenta. Querem relatórios, querem números finais ali. E, além de tudo, no mercado financeiro, tudo é muito especulativo. Então, esses dados, no final das contas, eles refletem o valor de uma ação de uma companhia, eles refletem o quanto o mercado está interessado em investir, enquanto o mercado está interessado em aportar. E tudo isso, assim que eu entrei, trazer exatamente esses ganhos da ferramenta, foi um desafio muito complicado. Eu procurei a Pamela, assim, com essa dor, falar: Pamela, como que a gente vai trazer tudo isso? Porque não tem maturidade, a gente ainda não chegou na ponta final, o objetivo ali, GRC, não está cumprido. Mas me conta uma coisa, você entrou, a ferramenta já estava? Já. Você sabe como foi o processo de convencimento de trazer a ferramenta? Por que eles falaram: queremos X, então vamos trazer uma ferramenta para buscar esse X? Eu não tenho o contexto total, mas pela minha experiência, eu diria que tem tanto a frente ali regulatória, né? Então, o mercado financeiro, ele está ali em contato com diversas auditorias diferentes, como o SOX, por exemplo. Então, há uma necessidade de estruturar tudo em uma ferramenta unificada. Desculpa, conta para nossa rede, para quem não sabe o que é SOX. Conto. Então, como qualquer empresa, né, tá ali passível de sofrer uma auditoria, nós temos auditorias que são centralizadas em escopos diferentes. Então, para o mercado financeiro, nós temos auditorias que conversam diretamente ali com o escopo, que conversam diretamente com questões de investimento, de perfil dos clientes, de dados sensíveis dos clientes. Então, existem diversos modelos de auditoria diferentes para escopos que são específicos, né? Como é o caso, por exemplo,
tudo pode ser auditável. Eu diria que até mesmo a construção dessa nossa mesa aqui, ela é auditável e ela tem que seguir alguns padrões e normas específicas para a utilização da matéria-prima, né? Para, enfim, EPIs e diversos assuntos como esse. Então, para o mercado financeiro, a gente tem a auditoria SOX exatamente para focar em questões financeiras ali. SOX é uma legislação lá dos Estados Unidos, né? Exato. Show. Então, a gente teve esse grande desafio e eu lembro que eu precisava apresentar um relatório indicando que a ferramenta valia a pena. Aí até já entrando na questão do custo-benefício, né? É investimento, é custo. E eu procurei a Pamela e nesse momento a gente teve esse desafio e eu já estava implementando a ferramenta, então muitos processos que antes eram feitos manualmente, como por exemplo o assessment era feito em planilha, né? Então para levantar dados de probabilidade de impacto de um risco, tudo era feito em planilha, isso era revisado e mandado por e-mail para as outras áreas, tudo era meio segregado, sabe? Não tinha uma ferramenta centralizadora. E por estar automatizando muitos desses processos através do Archer, eu já tinha uma noção de quais processos eram automatizados, quanto de tempo a gente economizava por estar automatizando esses processos, e eu lembro que a empresa tinha uma calculadora que nos indicava quanto tempo, por exemplo, quantas horas ali de um analista eram economizadas através de uma automação e o que isso representava em relação ao salário médio daquela senioridade. Jura que vocês tinham isso? Juro. A gente tinha isso para diversos sistemas, né? Então, eu sabia Caramba, eu um dia fiz desculpa te corretar. Sem problema. Eu um dia fiz um exercício desse, mas não era para refletir no salário. Eu fiz para refletir em horas de dedicação. E aí eu peguei e fiz uma brincadeira, sobraram tantas horas pro cafezinho. Exato. Imagina se eu tivesse levado para diretoria sobraram tantos reais, a gente pode ou contratar mais uma pessoa para fazer outra atividade que hoje a gente não está conseguindo fazer, ou sobrou tanto de dinheiro e a gente está gerando um saving para a companhia de tanto. Isso é incrível, porque isso é mostrar na veia qual é o ganho, né, que o GRC traz para uma empresa, porque o GRC, inclusive, é uma área que normalmente é back-office. Eu também já ouvi, vou dividir a empresa entre centro de geração de receita e centro de geração de custos. Exato. Pegando um pouco do gancho e meio que o que o Luiz estava falando, acho que o meu maior desafio, você perguntou, né, quando eu estava por trás ou na frente, antes na gestão de risco, agora na área comercial, é justificar, né? Eu acho que eu tenho essa percepção acho que a maioria das empresas tem essa percepção que o GRC é um custo, porque acho que eles veem a gestão de riscos e conformidade como uma obrigação regulatória e não como investimento estratégico. Com certeza. Eu tive essa dificuldade como, né, cliente de um outro fabricante na minha primeira experiência profissional de comprovar, né, que era um investimento. Eu não consegui comprovar como Luiz. E quando eu passei para a área comercial, no nosso caso, a gente tinha uma renovação, né? A gente teve que fazer uma revisão de todo o licenciamento. E aí esse desafio, né, foi tomado, gerenciado pelo Luiz, né? Que como é que você comprova que aquilo lá é investimento? Justificando o ROI, né? Você tem que fazer a justificação do ROI. Ótimo. E aí que o Luiz entra. Já volta e explica também para nossa rede que nunca ouviu falar sobre o que é ROI. O ROI Porque você é americanadinha, já tá acostumada. Bom, ROI, a gente fala em inglês, o retorno no investimento, return on investment, né? Que seria o retorno no investimento. Que é comprovar realmente quanto aquele valor, né, o valor agregado de forma quantitativa, né, que aquela solução vai trazer para a sua empresa, para os seus negócios. Então, basicamente, é mostrar o que você vai pagar em termos de custos para ter e o que a gente vai conseguir gerar, seja de eficiência ou de eficácia, mais quantitativa, né? Porque a maioria das empresas é visto como um intangível, né? E por isso que um estudo de caso, né, o que o Luiz fez, porque a gente conseguiu realmente quantificar esses valores. Agora me conta aí, então, porque você vai ensinar muita gente, Legal. então, a fazer
Como é que você mostrou o ROI dentro do teu ambiente corporativo? Então, o diferencial de ter uma ferramenta centralizadora é poder customizar todas as etapas de um processo de GRC, né? Então, como eu comentei sobre aprovações, papéis diferentes, responsabilidades, notificações, tudo isso dentro de uma ferramenta, eu consigo, através daquela calculadora, saber o quanto cada uma dessas entregas que eu estava fazendo representa para a empresa. Né? Então, saber que um analista da auditoria economiza 2 horas do dia dele ali porque ele já tem uma ferramenta que faz envios para ele, ou que faz aprovações, ou que faz, enfim, questionários, ele aplica questionários diretamente pela web, eu sabia que isso representava, vamos supor, por mês ali representava, não sei, 20 horas de um analista, por exemplo. E eu sabia que isso, no final das contas, vezes 6, 7 analistas dessa área, já representava um ganho muito significativo para a empresa. E quando eu levantei, assim, caso a caso, entrega a entrega, e pude fazer um relatório junto com a Pamela para indicar que a ferramenta valia a pena, a gente percebeu que em menos de 1 ano de implementação, a gente já tinha pago o licenciamento anual da plataforma. Então, mês a mês, isso se replicava, né? Porque eram mais entregas, eram mais processos automatizados e é recorrente, né? Não se perde. É um ganho mensal ali. Então, quando a gente conseguiu comprovar isso, foi um ganho bem interessante e a empresa gostou muito do resultado no final das contas. E me conta, como é que foi você que foi apresentar os resultados? Sim. E como é que foi a reação? Nossa, foi muito boa. Queria ser uma mosquinha aí. Me conta como é que foi essa reação. Eu até caprichei bastante no PowerPoint, sabe? Usei vários recursos, assim, dinâmicos e tudo mais. E eu não sei se você lembra do gráfico, mas era um gráfico realmente muito progressivo em relação a esses ganhos, assim. Fora outras coisas que a gente trouxe, né? Outros processos que não eram diretamente ligados aos módulos da ferramenta, mas que, como a ferramenta é muito customizável, eu posso construir tudo ali do zero, basicamente. Eu construí alguns fluxos também que antes eram feitos de forma manual. Como, por exemplo, uma ferramenta para fazer o levantamento de riscos relacionados a, por exemplo, a fusão com uma nova empresa ou a compra de uma nova empresa para o grupo. Legal, era isso que eu ia te perguntar, inclusive. Porque a gente está aqui falando, desde o começo, a gente falou gestão de riscos, né? De uma forma ampla. Existem... eu, inclusive, quando eu comecei a trabalhar nessa área de GRC de uma forma integrada, mesmo um chapéu único para GRC, eu fui fazendo analogias para tentar explicar como essas 3 áreas elas estão conectadas, né? E pensando em gestão de riscos, para mim, gestão de riscos vai ser... em relação a todo o ambiente corporativo. Então, nós estamos falando de riscos de todas as áreas, desde os riscos operacionais ao que as Big Four chamam de riscos corporativos, que são aqueles horizontais para todas as empresas, conectados em grande parte aos objetivos estratégicos do negócio, né? E um dos riscos dentro desse universo todo vai ser o risco de compliance, ou os riscos de compliance dentro de uma matriz, vamos dizer, única. Quando você, no seu caso prático aí que você descreveu, fez a gestão de riscos, era para todo esse universo corporativo, pegando o processo financeiro, o processo de TI, o processo de vendas, todos eles? Todos eles. Inicialmente a gente tratou diretamente auditoria e riscos, e isso foi expandindo ali dentro da companhia, né, para diversas áreas. Também criou-se a cultura das próprias áreas fazerem um assessment inicial, apoiadas, né, pelo time ali de riscos, mas a gente mapeou diversos tipos de riscos diferentes, assim, desde tecnológicos, financeiros, entrando até no novo acrônimo, né, o ESG, que é o ambiental e social, ali, né, a governança do ambiental e social. Então foi bem interessante, porque adaptar o nosso processo a uma ferramenta centralizada permite até mesmo apresentar isso de uma forma consolidada para novas áreas da companhia e levar manuais, levar ali, poxa, como eu cadastro, submeto ali um risco, como que eu crio um novo apontamento, como que eu reviso um controle, tudo isso foi bem facilitado, assim, por utilizar essa ferramenta. Isso é bem legal.
por exemplo, eu estou vivendo uma dor no momento. Hoje eu trabalho numa startup e a gente vai começar exatamente os primeiros passos agora para a gente ter uma gestão de riscos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estruturar a nossa metodologia de gestão de riscos. E aí, quando a gente começou a dar os primeiros passos, a gente inclusive começou a receber uma enxurrada dos outros jogadores, o que estava na ponta, o líbero, que estavam fazendo seus próprios assessments também. Aí eu falei, gente, calma, porque senão vai cada um para um lado e a gente no mínimo precisa estar todos conectados à mesma metodologia, porque se o seu assessment é diferente do assessment da Pamela, que é diferente do meu, depois a gente não consegue consolidar. E essa é uma dor, uma dificuldade quando a gente delega, de uma certa forma, a gente envolve outras áreas para fazerem esse assessment. Então a gente fez demos à empresa toda um mini passo atrás, um meio passo talvez atrás, para a gente entender e conversar todo mundo sobre a metodologia de gestão de riscos, e a gente depois, a área de ESG vai fazer o assessment deles, a área de qualidade vai fazer o assessment deles, a área de segurança vai fazer o assessment deles, e a área de riscos e compliance vai fazer o assessment de todo o resto. Mas a gente, de fato, vai precisar conversar todo mundo o mesmo idioma, porque a metodologia vai ser uma metodologia única. Vocês já tinham essa realidade de todo mundo conectado na mesma metodologia? Eu sempre digo que o passo inicial do GRC é a definição dos objetivos corporativos de uma companhia. Sabendo aonde você quer chegar, né, sabendo qual é a missão da empresa, fica mais fácil de levantar processos, de mapear pessoas e unidades de negócio que vão trabalhar em prol do cumprimento desse objetivo, e entender quais são os riscos relacionados ao atingimento desses objetivos. Quais os riscos relacionados aos dispositivos que eu tenho na minha empresa, a essas equipes que trabalham em conjunto, e quais são os riscos de oportunidade também, né, que são os que a gente considera estratégicos. Qual é o meu apetite para assumir um risco e entender que a assunção daquele risco vai me permitir chegar na outra ponta. Então, isso sempre foi muito claro para a empresa, onde ela queria chegar. E o que nós trabalhamos foi exatamente esses meios para chegar ali ao objetivo. Então, claro que teve um trabalho em torno da metodologia, tivemos que definir e revisar várias vezes. Por ser uma empresa do mercado financeiro, tudo é muito dinâmico, tudo muda a cada ano, as pessoas mudam, os processos mudam. Então, até isso foi facilitado por ter uma ferramenta, por possibilitar mudar essa metodologia ano após ano. E teve esse trabalho conjunto, né, de definir um assessment que fosse minimamente unificado e entender como todos poderiam trabalhar juntos para o cumprimento desses objetivos. Muito legal, pessoa diferenciada essa aí, hein? Você trouxe alguém, um convidado estrela para falar do assunto. Novinho, mas com bastante bagagem. Conta 20 anos, né, de experiência, praticamente. Não, que isso. Muito bom. O que me chama a atenção aqui no nosso bate-papo é que, assim, eu acho que de todos os episódios que a gente gravou até agora, eu fui sempre fazendo uma comparação, o que era o dentro da caixa, o que era o fora da caixa, no sentido de ser o tradicional e o não tão tradicional. E para mim, tudo que a gente está falando aqui, eu diria que é não tradicional, porque ainda que deveria ser, de uma certa forma, o que todo mundo deveria fazer, você vê todo mundo no mercado fazendo isso, você que é da área comercial, você que tem que convencer as pessoas a, de repente, até mesmo abrirem a mente para mostrar, olha, você vai ter um ganho de eficiência, de eficácia, você vai conseguir quantificar para a tua alta administração todos esses benefícios. Você vê as pessoas realmente abertas a esse tipo de realidade? É um pouco, acho que cai um pouco naquilo da expectativa e a realidade, né? Acho Boa. que a expectativa comercial e da empresa como fabricante é que as pessoas tenham esse entendimento e essa mente aberta para uma solução integrada. Mas a grande realidade é que a maioria das empresas ainda tem um pouco de dificuldade, né? Elas estão, como falamos anteriormente, as linhas de negócios, elas não estão conectadas, os sistemas são sistemas isolados sistemas e soluções que eles trazem, acabam obtendo aí e contratando, são sistemas isolados que não conversam entre si, cada um no seu próprio silo, não sei nem se fala, é silo mesmo? Silo. Cada um no seu próprio silo, as áreas não conversam entre si, mas eu acho que desde 2020, de 2021, a gente tem visto aí muitas empresas, principalmente empresas grandes,
e está tendo assim um approach mais proativo em relação ao GRC. Tem a mente aberta. Quando você apresenta também que a solução pode ser integrada, né? Acho que a gente tem, infelizmente, acho que até um desafio do lado comercial. Geralmente a gente consegue entrar naquela empresa através de uma área de negócio. Dificilmente alguém... olha só que interessante. Não necessariamente pela área de GRC. Não pela ou GRC. Pelas conexas ali. Exato. Por uma área de negócio. Área de negócio. Que interessante. Geralmente eu diria que a primeira seria a gestão de risco operacional mesmo, a gestão de risco e auditoria. Então, através dali, eu acho que é um pouco de educação também, assim, de poder entender um pouco mais, né, a empresa. A gente faz um mapeamento... A gente acaba fazendo um mapeamento ali das áreas de negócio, o mapeamento dos stakeholders, a gente tenta, como é que a gente pode trazer essas pessoas para esse bate-papo, como é que a gente pode apresentar, e não só cobrir as dores do cliente, mas também fazer com que eles entendam como eles estão conectados internamente e como aquelas informações e aquele agrupamento de informação pode, no futuro, ajudá-los a tomar decisões, né? Que eu acho que uma solução, o Archer, por exemplo, uma solução integrada de GRC, a nossa intenção é realmente dar visibilidade, né, para todos os stakeholders, ter uma visibilidade confiável para a tomada de decisões. Né, que acho que a nossa maior meta é facilitar a tomada de decisões através de indicadores, né, que eu acho que é muito importante a gente ter falado um pouco desse exemplo. Infelizmente, a gente tem aqui uma exceção, né, não é fácil, né, chegar, né, em valores quantitativos, mas é difícil sim. É difícil, mas a gente está vendo aí uma evolução lenta, talvez eu gostaria que fosse um pouco mais rápida, mas a gente vê também que as empresas que têm esse approach mais proativo, ela consegue, tendo essa visibilidade, né, de informação, ela consegue focar mais em tendências de mercado e inovação do que ficar apagando fogo, né? Maravilha! Pessoal, muitíssimo obrigada. Acho que vou pedir aqui para vocês deixarem uma mensagem final, de repente aí pegando esse mote, esse último assunto que a gente colocou na mesa. O que vocês deixariam de dica para os profissionais de GRC, para eles saírem da caixa? Boa, eu diria para entender que o GRC é um mundo muito dinâmico, né? Tá sempre se inteirando, seja por LinkedIn ali colocando as palavras de interesse, né? Se atualizando, visitando fóruns, porque tudo muda muito no mercado. Não é só comprar uma ferramenta, não é só definir uma metodologia, é realmente entender quais são as tendências de mercado, como que as empresas ali costumam fazer, né, esse tipo de processo, fazer benchmark também e estudar. Eu acho que o GRC, como a gente comentou, é um benefício, né, é um investimento, mas para chegar lá, acho que é muito importante ter pessoas parceiras, ter casos de estudo mesmo para comparar e não se acomodar, né? Acho que é tudo muito dinâmico, trazer esses resultados, esses relatórios, esses dashboards e apresentar isso para o maior número de pessoas possível, com certeza traz uma área de conhecimento importante ali para a empresa. E você, Pam, qual é a mensagem final? Bom, acho que a minha mensagem final, acho que a não conformidade, ela vai custar muito mais caro do que o investimento numa solução estratégica, né? Isso aí, então, super obrigada por compartilharem a experiência de vocês, sejam bem-vindos para os próximos também, espero que continuem acompanhando aí o conteúdo, e o GRC Fora da Caixa certamente está alinhado com a vontade de inspirar e de provocar uma nova forma de pensar e de comunicar e de fazer o GRC no dia a dia. Super obrigada. Obrigado pelo convite, Lu. Obrigada, Lu. Obrigada a você aí de casa também. Fique ligado, se gostou desse conteúdo, compartilhe, comente, mande para o amiguinho, clique aqui, ali, onde quiser, mas fique ligado. Até a próxima.